O câncer ainda é cercado por muitos tabus e mitos. Por muito tempo, as pessoas evitavam falar sobre a doença, e isso gerou uma cultura equivocada que aos poucos está sendo revertida. Entre os temas que mais acumulam dúvidas está o tratamento paliativo do câncer. Para entendermos mais sobre isso, vamos falar com a doutora Jordana Rezende, oncologista clínica do CEONC, Hospital do Câncer de Cascavel. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde, Ana, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui em nome do CEONC para falar de um tema tão importante que é os cuidados paliativos, mas ao mesmo tempo tão desconhecido e temido. O prazer é nosso de receber você aqui, sempre profissionais incríveis lá do Hospital CEONC. Doutora, o que é o tratamento paliativo do câncer? Para a gente falar sobre o tratamento paliativo, vamos falar um pouquinho sobre tratamento oncológico. O tratamento oncológico, ele basicamente subdivide em duas situações. O curativo, aquela paciente que tem uma doença localizada, que eu realmente tenho o intuito de cura, eu vou buscar que essa paciente se cure do câncer. Já para aquelas pacientes que têm uma condição clínica, um câncer mais metastático, um câncer avançado, o tratamento paliativo é o que a gente vai fornecer para essa paciente. Nós vamos tratar a doença de base, mas com o intuito de controle de doença, com o intuito de controle de sintomas e permitir que essa paciente viva mais e com mais qualidade. Doutora, em quais casos os cuidados paliativos são indicados? Os cuidados paliativos devem ser oferecidos e indicados para todo paciente que tem o diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida. Essa doença é em todos os âmbitos da medicina, seja isso uma doença cardiológica avançada, uma doença renal, neurológica. Dentro da oncologia, os cuidados paliativos devem ser iniciados para todo paciente que tem um diagnóstico de uma doença avançada, uma doença metastática, ou aquele paciente que já tratava com a gente um câncer, mas infelizmente esse câncer veio a progredir, esse câncer veio criar metástase. E principalmente para aquele paciente que já encontra-se na fase de terminalidade. Cada caso demanda um formato especial de cuidado paliativo? Com certeza. O objetivo do cuidados paliativos é promover qualidade de vida para o paciente e para os familiares. E como que isso acontece? É por alívio de sintomas, né? Então, assim, alívio de sintomas que aquele paciente demanda, que aquela família demanda. Então, é muito importante a gente ter uma história clínica completa, conversar com esse paciente, conversar com essa família e dar o tratamento que ele precisa, personalizado. Então, sim, os cuidados paliativos devem ser personalizados conforme a demanda do paciente e família, mas sempre com o objetivo principal, dar qualidade de vida. Isso que a doutora falou, eu acho que é muito importante, né, doutora? Levar em consideração a realidade daquele paciente e principalmente daquela família. Com certeza. Então, faz total diferença mesmo essa primeira conversa e entender como que funciona a dinâmica. Com certeza. Exatamente isso. Cuidados paliativos é algo muito complexo. Né? Não vai ser numa conversa, numa avaliação que você vai conseguir fornecer exatamente tudo que aquele paciente precisa. Então, são consultas rotineiras, avaliações frequentes para a gente sempre poder otimizar aquilo que aquele paciente precisa. Até essa pergunta, né, gente, reforçando, o tratamento paliativo não significa um atestado de morte ou uma desistência da vida, né, doutora? Com certeza. Isso é uma posição extremamente legal de se levantar, porque a gente percebe que quando vamos falar de cuidados paliativos, gera muita comoção no paciente. Isso tudo, óbvio, por ser um tema complexo, polêmico e também por falta de conhecimento. A gente precisa difundir mais sobre cuidados paliativos. Mas cuidados paliativos jamais significa fim de linha, não ter mais o que fazer por aquele paciente. A gente sabe que quando a gente tem um diagnóstico de uma doença avançada, os cuidados paliativos vão se iniciar ali. Mas junto a gente vai estar tratando a doença de base. Mas, infelizmente, o câncer é uma doença agressiva e muitas vezes isso vai progredir, essa doença vai aumentar, mesmo se o paciente estiver fazendo o tratamento da melhor forma possível, mais adequado para ele. E por muitas vezes esse paciente não vai conseguir mais fazer quimioterapia, não vai mais conseguir fazer o tratamento, seja porque ele está muito debilitado clinicamente pelo avanço da doença, ou seja porque realmente eu não tenho mais uma linha terapêutica para fornecer para esse paciente. E aí que o cuidados paliativos ele ganha força, ele se torna muito importante e muitas vezes exclusivos. Naquele paciente eu vou fornecer para ele os cuidados paliativos. O tratamento da doença de base ele vai se tornar secundário e às vezes mesmo ausente. E por isso muito dessa associação, porque nesse momento os cuidados paliativos é fundamental. E na verdade ele vem para dizer o contrário, eu tenho muito o que fazer por esse doente. Eu tenho muito o que fazer por essa família. Um paciente que está acamado, com dor, que não consegue caminhar, não consegue tomar um banho, não consegue se alimentar. Os cuidados paliativos, controlando a dor, vai permitir que esse paciente consiga fazer pelo menos as coisas básicas, ter uma qualidade de vida. A gente consegue acolher essa família, conversar sobre as preocupações, sobre os anseios e, consequentemente, tornar esse período tão difícil
muito mais tranquilo, muito mais digno e muito mais humano. Exatamente, era essa a pergunta que eu gostaria de fazer para a doutora, que é o papel do oncologista clínico nesse trabalho, tanto com o paciente como com os familiares. Com certeza. O oncologista clínico é um médico que é capacitado a fazer o tratamento paliativo. Nós temos estudos, nós temos isso na nossa vivência prática e clínica. O médico oncologista, no geral, ele tem que ser o orientador de uma equipe multidisciplinar. O tratamento paliativo não se faz sozinho. Eu, como médico, não consigo fazer esse tratamento 100% sozinho. Eu sou a base de uma equipe. Eu sou responsável por avaliar aquele paciente e, com a minha avaliação, eu vou encaminhar esse paciente para ele ter um atendimento melhor possível. Como? Eu tenho um paciente que usa muitas medicações, faz uso de sonda. Eu vou ter uma equipe de enfermagem na minha equipe que vai auxiliar esse paciente. Esse paciente está com anseios, está com medo, está com depressão, eu tenho uma psicóloga, eu tenho uma equipe de nutrição para nutrir esse paciente. Então, o médico oncologista clínico, ele é a base, ele é o responsável por avaliar esse paciente, tomar as medidas iniciais, aliviar sintomas e, consequentemente, manter uma coesão dessa equipe multidisciplinar para dar o melhor tratamento paliativo para esse paciente. Atualmente, gente, a oncologia está em um nível avançado. Isso significa mais qualidade de vida para o paciente em tratamento, mesmo que está em cuidados paliativos? Com certeza. Com o avanço da oncologia, a gente tem conseguido coisas muito positivas. Aquele paciente que há anos atrás tinha uma doença que infelizmente era metastática, uma doença avançada, a sobrevida dele era muito baixa. E muitas vezes essa sobrevida era baseada em péssima qualidade. Era um paciente que ficava muito sintomático, ficava mais restrito ao leito, não conseguia ter uma vida mais normal possível. E com o avanço do tratamento oncológico, com as novas drogas vindo, a gente tem aumentado muito a expectativa de vida desse paciente, uma resposta clínica muito boa e o mais importante, esse aumento da expectativa de vida, ele vem junto com uma qualidade. Então esse paciente vive mais, mas vive muito bem também. Isso é muito importante no avanço das nossas drogas aí, dos nossos tratamentos. Aproveitando a oportunidade, doutora, a gente tem que reforçar quais são os principais sintomas que o nosso corpo dá e que merecem atenção nesse momento. Eu acho que assim, antes de a gente falar em sintomas, vamos falar em prevenção, né? A gente sabe que a maioria dos cânceres diagnosticados, isso a gente percebe na nossa avaliação, foi por meio de um exame de rotina. Uma mulher que fez uma mamografia conforme orientado, uma colonoscopia, está com o teu Papa Nicolau em dia. Então, o mais importante do que sinais e sintomas é a prevenção. Mantenha a tua regularidade, procure teu médico conforme foi orientado. Agora, passando para sinais e sintomas, eu sempre falo, é muito importante a gente se conhecer. O meu normal não é o teu normal. Então, a gente conhecer o nosso corpo é o primeiro passo. Poxa, surgiram coisas que eu não tinha, que não curaram, fiz algum tratamento, passei alguma pomada, tomei um remédio e ali persiste. Isso sim tem que levantar um sinal de alarme. Então, um nódulo pelo corpo, um sangramento excessivo via vaginal, via anal, uma massa palpável no abdômen, uma lesão que não cicatriza, uma distorção da minha anatomia, então minha mama começa a ficar vermelha, começa a retrair mamilo. Então, sinais importantes que sim devem ser levado em consideração e procurado atendimento médico. E são coisas, né, doutora, que ninguém pode fazer pela gente. Exatamente. É só a gente, porque a gente conhece melhor do que ninguém o nosso corpo. Então, por favor, fique atento a qualquer tipo de sinal diferente. Exatamente, por isso que eu falo, a importância do se autoconhecer. Isso é fundamental. Se palpe, se sinta, não tenha vergonha e procure atendimento médico. Quanto antes você procurar, mais precoce é o teu diagnóstico, maiores são as tuas chances de cura. Então, é a importância de procurar um atendimento médico imediatamente. A doutora comentou de alguns exames, mas quais são os principais exames que a gente faz para detectar um câncer? Para a gente detectar um câncer, tudo vai depender da queixa desse paciente. Então, conforme for a avaliação desse paciente, a gente vai solicitar exames complementares. Mas os exames complementares principais, tomografias, o PET scan, uma mamografia e ultrassom. Lembrando que, mediante a esses exames, eu vou programar uma biópsia dessas lesões suspeitas para a gente firmar o diagnóstico oncológico. Mas os principais exames complementares são exatamente esses: uma tomografia, ultrassom e PET scan. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa hoje. Sempre um prazer receber todos os profissionais lá do CEONC e ainda mais para uma entrevista tão importante quanto essa. Com certeza, para mim é muito gratificante vir aqui hoje falar de um tema tão importante que é o cuidados paliativos. Espero que a nossa conversa tenha trazido alguma informação importante para a população. Cuidados paliativos é importante, faz parte da medicina e deve ser cada vez mais difundido, pensando primeiramente no paciente.
Pessoal, o Hospital do Câncer, CEONC, foi fundado em 1993 e é referência no diagnóstico e tratamento do câncer. O Centro de Oncologia possui uma estrutura completa e um corpo médico de ponta, em constante evolução. CEONC, Hospital do Câncer. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, e até a Ana. próxima. Até.